Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos resolver o exercício 4.16 pelo segundo modo, determinando a perda de carga distribuída em um elemento de comprimento dl e depois fazendo a integração de 0 a L, ou seja, do ponto B até o ponto D. Então temos aqui o ponto B e temos aqui o ponto D e nós vamos começar o exercício trabalhando com este trecho que é o trecho BD. Vamos inicialmente começar descrevendo a equação da perda de carga hidráulica ou equação de Darcy-Weisbach expressa em função da vazão. É a equação que nós utilizamos para resolver o modo 1 deste exercício e diversos outros exercícios do capítulo 4. Vamos agora substituir o valor do fator de atrito, o valor do diâmetro, e nós não vamos colocar o comprimento, porque o L vai ser a variável presente na integral, uma vez que o exercício fala, determinando a perda de carga distribuída em um elemento de comprimento dl. Então, substituindo os dados, a gente vai chegar à seguinte situação. Zero vírgula zero vinte e quatro é o fator de atrito, 0,15 metros é a tubulação de 6 polegadas no trecho BD. E aí chegamos ao seguinte resultado parcial. No modo 1, nós utilizamos o conceito de vazão fictícia. Como o próprio nome diz, é uma vazão que não existe na realidade. Na prática, é uma vazão média, menor que a vazão inicial, a vazão de montante, e maior que a vazão final, a vazão de jusante. É uma vazão que vai produzir a mesma perda de carga que ocorre na realidade quando a gente tem variação de vazão ao longo de um trecho. Então, para todo o trecho BD, se a gente fosse utilizar o conceito de vazão fictícia, nós trabalharíamos com esse ΔH. Como nós vamos trabalhar com um elemento pequeno, nós vamos trabalhar com DH, ou seja, um diferencial da perda de carga. E esse DH vai ser em função de DL, que é, por sua vez, um diferencial do comprimento, ou seja, um pedaço muito pequeno do comprimento. Esse conceito você já deve ter visto nas matérias de física para outras situações. Então, quando a gente tem variação de velocidade, a gente trabalha com ΔV. Quando eu quero falar de diferenciais de uma variação muito pequena, eu falo de dV. Quando eu tenho um intervalo de tempo muito grande, ΔT. Mas se eu estou trabalhando com diferenciais, aí eu vou falar de dt. Aqui é o mesmo conceito. Então, nós vamos reescrever esta equação e vai ficar da seguinte forma. DH é igual a 26,13, que é o quadrado dl. Ou seja, é um diferencial, é um pedaço muito pequeno de comprimento no trecho BD. E aqui nós vamos rapidamente mostrar uma figura do capítulo 4 que ilustra essa situação. Então temos aqui a figura 4.6, definição de vazão equivalente. Inclusive, se você quiser ver a dedução, como que a gente obtém a vazão fictícia, seja um trecho que eu tenho vazão de saída diferente de zero, que é a situação desse exercício, ou seja, QJ diferente de zero, bem como para trechos onde nós temos a chamada ponta seca, quando a vazão de jusante é igual a zero, é só dar uma olhada lá no capítulo 4. Então vamos imaginar que esse é o trecho BD. Aqui na entrada seria o ponto B, onde eu tenho a vazão de montante, e na saída o ponto D, onde eu tenho a vazão de jusante. Para nós podermos encontrar a perda de carga hidráulica através de uma integral, nós primeiro precisamos encontrar a função que expressa a variação da vazão. Ou seja, no início aqui, a vazão é vazão de montante. Nesse trecho aqui, a vazão já é menor. Ela não é mais a mesma vazão que entrou. E à medida que a vazão vai caminhando, percebam que aqui está escrito dx, mas seria a mesma coisa que dl. A vazão vai ficando cada vez menor.
E esta variação da vazão é função do comprimento também. Então, na prática, nós vamos trabalhar com o conceito de vazão distribuída. A equação que nós vamos utilizar é a seguinte: vazão de jusante é igual à vazão de montante menos a vazão distribuída. E a vazão distribuída, por sua vez, é a vazão de distribuição em marcha vezes o comprimento do trecho. Então, vai ficar QJ é igual a QM menos Q vezes L. Então, é com esta equação que nós vamos trabalhar para encontrar uma função que descreva a variação da vazão ao longo do trecho. Vamos retornar ao exercício, então. E antes de prosseguirmos, vamos rever algumas informações aqui do enunciado. Nós temos a seguinte informação: o trecho BD possui saídas uniformemente distribuídas ao longo de seu comprimento, de maneira que metade da água que entra é descarregada ao longo de seu comprimento. Ou seja, se metade foi descarregada ao longo do comprimento, a vazão de jusante é metade da vazão de montante. E o comprimento deste trecho é de 150 metros. Então, vamos reescrever aqui. No lugar de QJ, QM sobre 2. E aí, passando o QM do lado direito para o lado esquerdo, subtraindo, a gente chega ao seguinte resultado. Q é igual a QM por 300. E eu falei que nós precisávamos encontrar a função que nos dá a variação da vazão. Quando eu falei isso, na prática, o que a gente precisava encontrar primeiro era a vazão de distribuição em marcha, uma vez que a vazão de montante é constante, ela não varia, e o que vai variar é o L. Ele começa com 0 e ele vai até 150. E na prática, quando a gente utiliza o termo QJ, vazão de jusante, é a vazão na ponta final do trecho. Se eu quiser a vazão em um ponto qualquer que não seja o ponto final, eu não vou utilizar o termo QJ, vou utilizar apenas o termo Q. Então, vai ficar assim: Q é igual a QM, vazão de montante, menos QM por 300 vezes L. Então, esta é a função que me dá a vazão em um ponto qualquer em função de L. Por esta função ser uma função de L, também posso escrever assim: Q de L, e para não precisarmos escrever o M sempre, vamos escrever apenas Q. Logo, vai ficar assim: Q de L é igual a Q menos Q sobre 300 vezes L. Então, é esta função que nós vamos substituir no DH, no diferencial da perda de carga. Detalhe que lá a vazão está elevada ao quadrado, que é o quadrado da equação vai ser aqui nós temos um caso do quadrado perfeito, cujo resultado é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar Então, vamos retomar a equação dH igual a 26,13 e ao invés de escrevermos Q ao quadrado, vamos escrever esta expressão que encontramos. O Q vezes Q da expressão em cima fica Q ao quadrado, dividido por 300 vezes L. E antes de prosseguirmos, vamos fazer algumas simplificações aqui. O Q ao quadrado é um termo incomum em todos os termos dentro do parênteses, porém é um valor constante, o que a gente tem de variável é o L.
Logo, eu posso colocar ele em evidência e colocar para fora do parênteses. Esta é a equação que me dá a perda de carga em um comprimento diferencial muito pequeno do trecho, por isso que eu utilizo DH também. Mas não é esse o valor que nós queremos, que nós precisamos. O que nós queremos é o valor da perda de carga total ao longo do trecho. E a maneira de encontrarmos esse valor para uma função variável é através da integração. Logo, nós temos o seguinte: o ΔH, a perda de carga total ao longo do trecho, é igual à integral do diferencial da perda de carga, dH, de 0 a L. A integral de 1 seria, na verdade, a integral de dl, e o resultado é L. Então, utilizando colchetes, esse menos 150 ficaria de fora da integral, e a integral de L é L ao quadrado sobre 2. Aqui a mesma coisa, ficaria 1 sobre 90.000, e a integral de L ao quadrado é L ao cubo sobre 3. Como o valor inferior da integral é o zero, todos esses termos vão zerar, então a gente só vai substituir direto por L, ok? Na prática, nós estávamos falando de uma expressão para a vazão que era função de L e substituímos ela agora na perda de carga, e a perda de carga é função do comprimento. Uma das variáveis que determina a perda de carga é o L. Na equação inicial, nós temos o L aqui. O exercício pediu para calcularmos fazendo a integração de 0 a L, mas nós poderíamos ter colocado direto a integração de 0 até 150, que é o valor que nós queremos da perda de carga ao final do trecho. Então agora nós vamos substituir L fazendo L igual a 150. Então colocando aqui L igual a 150, e aqui nós vamos fazer um cálculo um pouquinho diferente para evitar o uso da calculadora. No primeiro termo, L aqui é só substituir o 150. E no segundo termo vai ficar assim. L ao quadrado é 150 vezes 150. Esse 150 cancela com esse, e aí sobra 150 dividido por 2, que dá 75. E aqui nós temos 150 ao cubo. Vou pegar esse 3 aqui, 15 por 3 é 5, e fazemos uma simplificação aqui. Agora vamos pegar o 90 e dividir por 3,
30, e outra simplificação aqui fica 5. Agora pegamos o 30, dividimos por 15, sobra 2, e aqui fica 1. Continuando, 150 menos 75, e o último termo em cima temos 5 vezes 5 vezes 1, 25, e embaixo 2. E aí vamos colocar aqui em ΔH o índice subscrito BD, porque o que nós temos aqui é a perda de carga hidráulica no trecho BD. E agora na vazão podemos colocar vazão de montante ou simplesmente QBD, que é a vazão do trecho BD. Ou QBDM seria melhor, vazão de montante no trecho BD. Esta é a perda de carga hidráulica no trecho BD. Voltando ao exercício aqui, nós vemos que o trecho BC e BD são trechos em paralelo, compartilham do mesmo ponto inicial e os pontos finais são diferentes, mas estão no mesmo nível horizontal e ambos descarregando para a atmosfera. Na resolução do modo 1 foi provado que esses trechos estão em paralelo. Como eles estão em paralelo, a perda de carga hidráulica entre eles é a mesma. Então agora, em posse dessa equação, nós vamos passar para o trecho BC. Para o trecho BC, nós vamos utilizar a mesma equação. A diferença é que aqui a vazão é constante, então vamos substituir todos os valores que nós temos para o trecho BC. E aí já vou colocar aqui ΔHBC. Como a vazão é constante, eu posso substituir direto o valor de L, 150, e aí nós encontramos o valor da perda de carga hidráulica no trecho BC em função da vazão, 3.920,59 QBC ao quadrado. Como esses trechos estão em paralelo, a perda de carga hidráulica entre eles é igual. Então, substituindo, nós vamos ter o seguinte: aí extraindo a raiz quadrada de ambos os lados, a gente chega ao seguinte resultado parcial. Sessenta e dois vírgula sessenta e um QBDM é igual a 47,81 QBC. Passando o 62,61 para o lado direito dividindo, a gente chega ao seguinte resultado: QBDM é igual a 0,76 QBC. Inclusive, quando nós resolvemos pelo modo 1, o valor que nós encontramos foi esse. QBDM é igual a 3 quartos de QBC e 3 dividido por 4 é 0,75.
Então aqui tivemos uma diferença muito pequena de 0,01. E o restante do exercício continuaria da mesma maneira que nós resolvemos pelo modo 1, é apenas esse trecho que era diferente. Então esta foi a resolução do exercício 4.16 pelo modo 2. Vou ficando por aqui, um grande abraço do canal Hidráulico e até o próximo vídeo.